Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, dando sequência dos nossos assuntos em como o homem consegue modificar a natureza. Na aula de hoje, a gente vai falar então sobre a biotecnologia, o que ela é, como que ela surgiu e quais os impactos dela para o meio ambiente. Tá? Antes de começar a aula, pessoal, é importante vocês saberem que o homem sempre modificou e sempre vai modificar a natureza e vai tentar usufruir dela. Então, quando a gente fala que o homem modifica a natureza, eu não estou falando necessariamente que isso é uma coisa ruim. A gente tem que ponderar os pontos positivos e os pontos negativos. E o caso da biotecnologia é um desses. A gente vai ver que ela é extremamente necessária para o modo de vida que a gente tem hoje, para a alimentação do ser humano. Agora, quais são os pontos negativos? Então, a gente sempre fala que a geografia é uma ciência que ela busca entender e gerir os recursos naturais. Esse é um exemplo onde a gente pode aplicar a geografia. A gente tem que saber os pontos positivos da biotecnologia, os pontos negativos, tentar maximizar os pontos positivos e minimizar, mitigar os pontos negativos, de modo em que a gente tenha o melhor dos dois mundos. Beleza? Vem comigo para a aula então. Bom, pessoal, desde a pré-história, vocês sabem bem disso, o homem ele utiliza os recursos da natureza para o seu proveito. Animais, plantas, minérios, rochas e tudo que for necessário para a sua sobrevivência. E o homem, ele seleciona esses elementos. Ele observa que, por exemplo, uma determinada planta é mais saborosa que outra. Uma determinada planta produz mais, tem uma espiga maior. Isso é seleção artificial. É o homem escolhendo aquilo que ele vai plantar. Então, ele come duas frutas. Ele vai ter duas características diferentes. A fruta pode ser maior, entretanto, o sabor não é tão gostoso. A outra, o sabor é melhor, mas a fruta é menor, a produção é menor. Então, isso é uma seleção artificial. O que eu quero? Eu quero uma produção maior para alimentar mais pessoas? Não, eu quero qualidade, eu quero o sabor da fruta. É um exemplo de seleção artificial. Outro exemplo de seleção artificial, os animais que nós temos hoje na nossa casa, os animais domésticos. O cachorro, por exemplo, o cachorro ele veio dos lobos. Muito provavelmente, lá na pré-história, uma alcateia de lobos mais dóceis passou a viver com os homens, fornecendo para ele auxílio na caça, fornecendo segurança, em troca do quê? Do resto de comida dessa caça. Então, a partir dessa relação do homem com o lobo mais dócil, nós tivemos a domesticação desse lobo e nós temos hoje o nosso cachorro. Isso é um exemplo de seleção artificial também. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, sou eu tirando foto em um museu junto com um monte de milho. E vocês já viram essa variedade de milho que está atrás de mim? Provavelmente não. Esses milhos, pessoal, são milhos silvestres que a gente consegue encontrar bastante no Peru e na Bolívia. Quando eu falo então da seleção artificial, durante milhares e milhares de anos, os homens eles foram escolhendo as melhores plantas. E eventualmente, hoje nós temos o que? O milho verde, que é praticamente a melhor planta, a melhor espécie de milho que nós temos. É um milho que a produção é grande, o sabor é bom, a espiga também é muito grande. Então vocês observem aí que nós temos uma variedade muito grande de milhos. Algumas espigas são maiores, outras menores. E tá vendo essas fileirinhas bem no canto da imagem? Também são espigas de milho, são espigas minúsculas. Esse milho é viável para a gente plantar e produzir alimento para uma população do mundo? Não. Então, esses milhos, eles foram esquecidos por essa seleção. A gente privilegiou o quê? Os milhos que têm uma espiga maior, maior produção, melhor sabor. Tá bom? Bom, então, através dessa seleção, a gente criou praticamente todos os alimentos que nós temos hoje. Através dessa seleção que durou milhares e milhares de anos. E um quadro que eu gosto bastante, eu já devo ter falado para vocês,
esse quadro do Eekhout, que é um pintor holandês que veio para o Brasil no século XVI. E ele pintava muito a natureza do Brasil. Então nesse quadro a gente consegue ver caju, consegue ver laranja, consegue ver abacaxi, coco e consegue ver uma melancia. Observem essa melancia. Observem como que ela é branca. Ela não tem tanta polpa quanto as melancias que nós temos hoje no mercado. Mas esse é o processo de seleção artificial. A gente foi escolhendo as melancias que tinham mais polpa e plantavam elas. Então a gente pegava uma melancia que tinha mais polpa do que a outra e era provavelmente mais doce. A gente retirava essas sementes e replantavam essas, enquanto que as melancias que tinham menos polpa ou que eram mais amargas, a gente não plantava. Então essa também é uma forma de seleção artificial, de modo que o que chegamos para a gente hoje é o que? As frutas mais doces com menos sementes. Ok? Vamos continuar então. Bom, pessoal, como eu disse, o homem vem fazendo isso desde a pré-história, desde a caverna. Mas só há pouco tempo que a gente conseguiu mudar a genética da planta para melhorar essa produção. E nós chamamos isso de sementes transgênicas ou transgênicos. Tá? Quando eu falo em modificar a genética da planta, pessoal, é mudar toda a estrutura da planta, como que ela vai crescer. Então, por exemplo, quando você carrega os genes dos seus pais. Então, você é muito parecido com seu pai, ou você tem o nariz da sua mãe, os olhos de um, a boca de outro, é por conta da genética. Com a engenharia genética, a gente consegue modificar e dar as características que a gente quer a essas plantas. Tá? Eu trouxe para vocês então essa imagem, que é esse selo de produtos transgênicos. Tá? Quando vocês forem à cozinha de vocês ou ao mercado, deem uma olhada nos produtos que vocês consomem. Por exemplo, macarrão, bolacha, se não tem esse selo, são selos de produto transgênico. Tá? É importante aqui a gente dizer uma coisa, pessoal. Não existe nenhum estudo dizendo ainda que produto transgênico faz mal ao consumo, ao nosso consumo. Então, muitas pessoas criticam o consumo de produtos transgênicos, entretanto, não tem nenhum estudo que associe alguma doença com esse tipo de produto. Tá? É claro que faltam pesquisas ainda, mas não há nenhuma pesquisa dizendo que causa câncer ou qualquer outra coisa do gênero. Então podem consumir com tranquilidade. Agora, normalmente esses produtos estão associados a bolachas, a salgadinhos. Então, o consumo demasiado dessas coisas, aí sim causa um monte de problemas, né? Hipertensão, diabetes e tudo mais. Vamos lá. E pessoal, essas sementes transgênicas, elas são produzidas por laboratórios. Então a gente tem, por exemplo, a Bayer, a Syngenta e outras tantas. E o laboratório que detém a patente dessa semente. O que eu quero dizer com isso? Se você quer plantar soja hoje, em qualquer lugar do mundo, você tem que comprar a semente de um laboratório, seja da Bayer, seja da Syngenta, seja de qualquer outra empresa. E vai ter que comprar também os insumos, vai ter que comprar agrotóxico ou defensivos agrícolas, vai ter que comprar materiais para correção do solo. Então, não existe mais o que nós chamamos de semente crioula. Tá? O que é a semente crioula? É a semente da própria fruta. Então, lembra quando eu falei do exemplo do Eekhout e da pintura dele? Que o ser humano ele escolhia a fruta mais doce para replantar ela? Hoje a gente não consegue fazer isso. Os laboratórios ele faz a melhor semente possível para plantar. Só que essa semente ela vai gerar um fruto estéril. A gente não vai conseguir reutilizar essa semente para plantar uma nova safra. Como que funcionava antigamente? Você plantava uma safra, colhia, retirava parte dessa semente e plantava de novo. Hoje não, porque essas sementes que serão geradas pelos frutos, elas não vão produzir. Um exemplo que vocês podem ter na casa de vocês é quando vocês consomem alguma fruta. Então, por exemplo, já existe hoje melancia sem semente, limão Tahiti sem semente,
laranjas sem sementes. Então, observem isso quando vocês forem no mercado ou se estiver na casa de vocês. Observem o limão Tahiti, que é aquele limão mais verdinho, e o limão rosa, que é um limão mais caipira, que tem aquela cor mais amarelada, mais alaranjada dentro. Provavelmente o limão Tahiti ele não tem semente, porque ele é um limão que foi feito através de sementes transgênicas. Ou seja, ele não vai gerar mais as sementes. Agora o limão rosa é o limão caipira, é o limão típico aqui do Brasil e vai ter sementes. Pensando isso para o agricultor que planta, ele vai sempre ter que comprar novas sementes, porque a safra que ele vai produzir as sementes vão ser estéreis, elas não vão produzir. Então, sempre o agricultor vai ter que estar renovando esse estoque de sementes. Sempre ele vai ter que ir lá no laboratório comprar mais sementes. Outra coisa que a gente fez, pessoal, para aumentar a capacidade produtiva é a correção dos solos. E no Brasil nós temos a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E nós temos uma divisão dela que é só para produção, só para correção de solo. Então eu já falei para vocês que, por exemplo, o cerrado brasileiro, ele tem um solo bastante ácido. Não era para a gente estar plantando soja lá. A soja, ela não se dá bem em solos ácidos e, aliás, a soja não se dá bem nem em temperaturas tão quentes quanto no Brasil. Como que a gente consegue plantar soja então? Primeiro, a gente tem a capacidade de fazer a correção do solo, de dar os nutrientes que essa planta vai precisar para um determinado tipo de solo. Agricultura irrigada, a gente consegue levar água em lugares onde é seco. Onde que está a maior produção de fruta do Brasil? No Vale do Rio São Francisco, próximo do Polígono das Secas. É um lugar onde é extremamente seco. Mas agora, com a agricultura irrigada, a gente consegue fazer um fruto de ótima qualidade nível de exportação. Tanto que esse fruto não é consumido no Brasil, ele é vendido para fora. E como que a gente consegue adaptar a soja a um clima mais quente? Através de sementes transgênicas. Tá? Bom, eu falei então já de sementes transgênicas. Agora vamos ver quais são essas vantagens. Primeiro, a gente consegue aumentar a produção. O principal foco de uma semente transgênica é que você consiga fazer uma árvore que produza mais, uma planta que consiga produzir mais. A gente consegue fazer um melhoramento genético dessa planta, torná-la mais doce, mais grande. E a ideia futura é diminuir o uso de agrotóxico. Por quê? Se a gente conseguir ir lá no genoma da soja e, por exemplo, colocar algo que torne a soja imune à ferrugem, por exemplo, ou a outras pragas ou outros fungos, a gente vai conseguir diminuir o uso de agrotóxico. Então, essas são algumas vantagens que nós temos. E quais são as desvantagens? Primeiro, perca da biodiversidade. Lembra daquela primeira foto, eu junto com os milhos? Isso está acabando. A gente está deixando essa biodiversidade de lado, trocando apenas por uma espécie de milho. Qual que é o impacto, professor? A gente perde esse arcabouço biodiverso que nós temos. A gente está perdendo remédios, a gente está perdendo curas, a gente está perdendo animais, ok? A gente está diminuindo ecossistemas. Então, o cerrado, a gente fala bastante da Amazônia que está desmatando ela, só que hoje o cerrado brasileiro é a área mais afetada pela monocultura. Essa produção também ela é voltada para o mercado externo, então a gente produz muito, mas pouco fica aqui no Brasil. E a gente produz o quê? Commodity. Commodity não tem valor agregado. O valor dela é muito baixo. Então a gente tem, por exemplo, culturas de fruta que têm um valor agregado muito maior, que o impacto ambiental é muito menor e que o valor agregado dela é maior. Mas a gente está substituindo por essa produção de commodity voltada ao mercado externo e que não vai servir tanto para alimentação, porque muito da soja, por exemplo, e do milho é feito para quê? Produzir ração e não alimento de fato. Tá? A monocultura, que eu já comentei para vocês, são grandes extensões de terra que a gente cultiva
uma única safra, um único tipo de planta. E desde a Idade Média a gente sabe que isso vem esgotando o solo. A gente tenta, aqui no Brasil, utilizar uma variação. Então a gente planta no momento soja, na outra época milho. Entretanto, isso não é o suficiente. Nós estamos esgotando o solo. E aí não há correção de solo que consiga melhorar isso. Outra coisa, o monopólio dos laboratórios. Lembra da semente crioula? Isso não existe mais. Sempre que um produtor quiser comprar ou produzir, ele vai ter que sempre se dirigir a um laboratório para adquirir as sementes e os insumos desse laboratório também. E outra é uma tecnologia que poucas pessoas têm acesso. Ou você acha que um pequeno produtor vai ter acesso a laboratório ou a sementes transgênicas? Não, geralmente é uma tecnologia muito restrita aos grandes produtores e quase sempre não alcança o pequeno produtor. E lembrando, pessoal, quem produz o nosso alimento aqui no Brasil é o pequeno produtor. É o pequeno produtor de arroz, é o pequeno produtor de feijão, é o pequeno produtor feirante, vendedor de hortaliças. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, na plataforma Delta ou no Sistema Plural. Beleza? Bons estudos e até mais.